boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando mais essa viagem aqui pela história da música cristã no Brasil. Pastor Ramon Torres com você aqui e hoje com um convidado não do meio musical, mas da teologia. Ou será que ele também é do meio musical? Pastor Victor Fontana, já já vamos conversar, vamos iniciar esse bate-papo aqui. Sejam todos bem-vindos, porque hoje vamos falar de música, vamos falar de história, mas vamos falar de teologia também. E o nosso convidado já está entre nós, rapaz. O homem é rápido. Pera aí, aceitei. Hoje tem muito assunto, hein? Se prepara aí, porque vamos tirar algumas dúvidas ou criar mais. Meu Deus do céu. Pera aí, deu certo. Bom dia! Opa, bom dia, pastor, tudo bom? Tudo bem? Tranquilo aí? Me ouve bem? Ouço perfeitamente. Muito bem. Você está em que lugar do Brasil nesse momento? Sou São Paulo, capital. São Paulo, capital. E aí tá aquele clima gostoso, assim? Qual que é a temperatura que tá aí agora? Ah, gostoso para mim é abaixo de 15, então não tá. Ah, é abaixo de 15 que é bom para você? Abaixo de 15 é bom para mim. Então deve estar uns 25, 27, alguma coisa assim. Ah, pois você sabe que aqui onde eu estou e onde você virá daqui 2 semanas, quando fica 23, 24, o pessoal sai de bota e de blusa, porque tá frio. Você tá doido? 23 abaixo de zero eu saio de bota. Que legal, olha, quero agradecer. Deixa eu ver aqui. Vitor Fontana, chama só de Vitor, é pastor. Me dá instrução aqui, como é que normalmente nas conversas, à vontade. Pode chamar como quiser. Então vamos lá, Vitor, vou te chamar assim. Quero te agradecer, né, por você ter aceitado participar dessa conversa. Você está sempre bem frequente aí nas questões teológicas, né, nos canais muito bem vistos. E esse aqui é um lugar que a gente fala muito de música, de história Uhum, da música, né? sim. Por aqui eu já tive o privilégio de conversar com muita gente que fez e que faz história. E é uma vontade antiga que eu tenho de conversar com alguém aí da linha mais da teologia para falar sobre isso. Porque em alguns lugares existem verdadeiras guerras, às vezes, a respeito da questão musical com a questão teológica, e é muito bom poder conversar com você aqui hoje de manhã sobre isso, viu? Eu que agradeço pelo convite. Eu que agradeço pelo convite. Estou feliz de estar com vocês. Então vamos começar do começo. É uma pergunta que eu sempre faço para quem passa por aqui, e mesmo você sendo aí da área mais da teologia, eu vou fazer. Quero saber o seguinte: como é que a música surgiu na sua vida e como ela cruzou com o evangelho? Tá. Eu nasci num lar batista, minha família toda é batista, né? E então a música está presente comigo no contexto de igreja primeiro, né? Coral, hino, para quem é batista sabe, né? O cantor cristão, o que o pessoal da Assembleia tem com a harpa, né? Os batistas têm com o cantor cristão. Então, a música ela aparece para mim primeiro num contexto desse tipo de religioso mesmo e da inódia batista brasileira, né? Mas também ao mesmo tempo meus pais minha mãe era pianista, né? A frustração minha mãe tem uma frustração de ter parado de tocar piano. Minha mãe ela foi pianista um tempo. Acho que também por influência da igreja, né? Tinha uma tia que era organista da igreja, tal. Mas meus pais eles tinham uma afinidade com música de maneira geral. Então, em casa, de muito pequeno, escutava-se de tudo. A gente ouvia, cresci ouvindo muita coisa. Você, É, é, você falou que é do meio batista? É de sim, São Paulo, capital? meus pais, eles cresceram no ABC. Eu nasci em São Bernardo, que é próximo a São Paulo, né? É Grande São Paulo, ABC paulista, né? Então, eu nasci em São Bernardo, meu pai nasceu em Santo André, minha mãe nasceu em São Caetano, então a gente é a família do ABC mesmo, né? A gente é a família do ABC mesmo, e era a Igreja Batista de Santo André, que eles eram membros. Depois nós fomos para Salvador, meu pai se transferiu, foi trabalhar no Polo Petroquímico de Camaçari,
E nós, então, mudamos para Salvador. Em Salvador, a gente frequentava a Igreja Batista da Graça. E mais tarde a gente volta, e aí a gente volta para São Paulo, capital, e passamos a frequentar a Igreja Batista do Morumbi, que tinha uma certa ligação, talvez um tanto à distância, mas tinha uma certa ligação com Vencedores por Cristo. Algumas das pessoas de Vencedores por Cristo passaram pela Batista do Morumbi nesse período que eu estava ali na Batista do Morumbi. Então tem essa relação com música de alguma maneira também. Você tem quantos anos? Eu tenho 39, faço 40 agora em dezembro. Ah, ok. Então é dessa geração aí. Apesar de eu parecer muito mais velho que você, não sou tão mais velho que você. Né? Você ainda tem cabelo preto e barba preta. Não é o que acontece comigo. Mas então a gente vive mais... É jogo de luzes. Eu escondo os cabelos brancos. Ok. O meu também é um jogo aqui, entendeu? É assim complicado. Mas estamos falando, provavelmente nós vamos cruzar a questão das décadas aí da época. Você está falando provavelmente dos anos 90, então, ali no Morumbi? Isso. Eu fiquei na Batista do Morumbi entre 93 e 2000. 92 e 2000. Nessa época tinha uma ligação, principalmente durante os anos 90, a Lusitânia, o Assir. Perfeito. A Lusitânia era de gente de louvor da maioria dos cultos de domingo de manhã. Então a ligação a vencedores era incrível. Se for falar assim, de cada 4 domingos no mês, provavelmente a Lusitânia dirigiria 2 ou 3 cultos. Né? Então, bem esse período. Eu era adolescente, mas não ficava na sala de adolescentes. A Batista do Morumbi era uma mega igreja, né? Então tinha sala para tudo. Tinha sala de pré-adolescente, adolescente, criança, né? Mas eu gostava das pregações do Ari Veloso, de pequeno, eu gostava muito das pregações do Ari Veloso, então eu preferia ficar com os meus pais no culto do que ir para a sala. O Ari era muito engraçado, ele era um sujeito muito bem-humorado e era dono de uma retórica ímpar, ele falava muito bem. E um fanatismo pelo Palmeiras assustador, né? Como eu era palmeirense. Ah, meu Deus! Então isso para mim era também uma coisa que atraía, né? Mas o Ari Veloso, assim, muito de quem eu sou como alguém no ministério tem a ver com o jeito Ari Veloso de ser, não só de pregar, mas de ser também. Né? Então, o Ari sempre foi uma pessoa muito comprometida com uma teologia firme, sólida, mas ele sempre foi muito leve. Ele sempre foi uma pessoa suave, risonha. Ele não tinha esse ar carrancudo do teólogo, sabe? Aquela coisa pesada e tal. Então, eu acho que o contato com o Ari me moldou muito no sentido de querer ser essa pessoa sólida, firme na teologia, mas que leva as coisas com um ar de singeleza, como ele levava e como eu creio que Jesus era. Né? Jesus tinha os momentos dele, claro, de maior seriedade, ou de, enfim, Jesus tinha os momentos dele de confronto mais sério, e de ímpeto mais voraz, tinha. Mas Jesus era também essa pessoa do vinde a mim os pequeninos, Jesus era também, foi no seu ministério terreno, também essa pessoa do acolhimento do pecador e de quem ninguém queria acolher, né? Então Jesus tinha essa leveza no seu ministério de uma seriedade muito grande, mas também uma certa leveza. E o Ari, ele tinha essa coisa do bom humor, de tratar as coisas que não são tão sérias assim, com graciosidade. Então, me influenciou muito nesse sentido. A Lusitânia estava lá, né? Mas não era só ela, né? O Guilherme Kerr Neto passou um período ali, com alguma frequência a gente via, de repente, o João Alexandre ali numa data especial. Então, e não era só Vencedores, era Vencedores de uma turma que orbitava
essa cena do que era evangelicalismo brasileiro na época. Então, ao mesmo tempo que você tinha vencedores, você tinha, por exemplo, Alex Dias Ribeiro, que era o cara do automobilismo. Não tinha. Em tese, não, atletas de Cristo e automobilismo, né? Em tese não teria nada a ver com vencedores, mas aí de repente juntava com vencedores e produzia uma fita cassete que era ele. Então, tinha uma cena ali rolando. E nessa mesma cena de vencedores, a Batista do Morumbi, ela participou de alguma maneira com João Carrenho, com Fábio Carrenho, que era uma galera mais nova, de um jeito de ser evangélico sério e firme, mas que estava disposto a trabalhar com rock and roll, a trabalhar com rap, que era uma coisa ainda que nos anos 90 para o evangélico tinha um certo tabu, né? Então, tinha um grupo no Morumbi chamado Santa Folia. Do João Carrenho e outros, assim. Não vou lembrar Fábio, os outros integrantes. O Fábio Carrenho, ele foi meu colega na Teológica. A gente estudou juntos, se formou juntos. Eu acho, se eu não me engano, ele tá em Campinas, o Fábio Carrenho. Acho que ele tá na PIB de Campinas. Né? E ele era engraçado você falando assim porque ele no seminário ele era um dos Mauricinhos, assim. Ele era todo certinho, né? Pensar em alguém que gostava de rock desse jeito. Mas eu lembro porque o Santa Folia lançou um CD e eu trabalhava em Vencedores nessa época. Trabalhei em Vencedores até 2002 para 2003. E eu lembro bem quando chegou o Santa Folia lá, falei assim, nossa, um rock no Morumbi, que coisa diferente. E tinha essas questões. E tinha eventos de rock na Batista do Morumbi. Era uma coisa mais circunscrita ao ambiente dos adolescentes e dos jovens. Talvez não fosse uma coisa que envolvesse a igreja inteira. Certamente não era, na verdade. Mas eram eventos de rock e em alguma medida o hip hop entrava ali também. E para a época, numa igreja batista da convenção, era uma coisa meio fora, né? Mas o próprio clima de vencedores propiciava isso. Isso é uma das coisas que eu acho que talvez a galerinha... Tem uma turma hoje reformada, que descobriu o calvinismo outro dia e tudo mais, e que tem nos vencedores uma coisa assim, nossa, os vencedores por Cristo, tal, como uma espécie de emblema de uma música cristã, né? Cara, vencedores foi ruptura de paradigma. Não era um ícone não era um ícone da conservação das coisas, não. Vencedores, quando traz música brasileira para o jeito de se fazer música dentro da igreja, aquilo é ruptura de paradigma. Vencedores por Cristo, Jovens da Verdade, Palavra da Vida, em alguma medida, trazer. Tudo bem, Palavra da Vida é, até hoje, uma instituição conservadora que não pode bateria, etc, etc. Mas o clima que está sendo gerado ali é um clima de ruptura. Sim. Né? É um clima de diálogo com a cultura que até então no ambiente evangélico não existia ou era muito tímido. Vencedores por Cristo, ele abre caminho para que evangélicos históricos e tradicionais de repente se vissem confortáveis para poder escutar o Cates Barnea, para poder escutar o Resgate e não ser julgado, para poder falar assim, Oficina G3 pode entrar aqui em casa, porque primeiro entrou Vencedores. Né? O que talvez para um evangélico que tivesse ali no Tio Cássio, e que para ele não seria problema nenhum, porque ele já está na ruptura, para um batista tradicional, para um presbiteriano tradicional, a transição que Vencedores fez, que João Alexandre fez, que Nelson Bomilcar fez, essa transição ela foi importante, ela foi um marco que permitiu... Veja, Janires era tido em círculos históricos como uma pessoa esquisita. E você olha hoje para a música do Janires, é uma música de corinho evangélico que não tem nada demais. Quando você olha e pensa que o Rebanhão, e o Rebanhão
historicamente falando, o Rebanhão, depois de Vencedores, é a grande banda a romper, iniciar um novo movimento na linha do rock, porque Vencedores faz a ruptura com a MPB. Isso. É interessante isso. E, aliás, num nível de igualdade com o que está acontecendo no secular, Esse foi um marco. assustador. Esse eu acho que foi um grande marco dos Vencedores, porque com um orçamento muito baixo, em comparação com você pegar o que Claro. Som Livre estava fazendo e o que outras gravadoras brasileiras estavam fazendo, você ter uma qualidade que sim, que na divisão de vozes não devia nada ao quarteto em si, para pegar o tipo Sim. o tipo de sonoridade que talvez Vencedores estivesse buscando bem no comecinho dos álbuns Louvor, né? Então, assim, que não deve em nada, nem em qualidade de gravação e nem na Poesia, nem na estética das harmonias, vamos colocar assim, vai. Porque o que acontece? A gente muitas vezes tinha. No rock isso aconteceu muito, no rock cristão isso aconteceu muito. Antes do Resgate, antes da Oficina G3, você tinha uma queda de qualidade não só na gravação, na mixagem, no produto final, porque vinha chiado, porque era no estúdio amador. Você tinha também uma queda que você fala assim, dá um desconto porque é gospel, sabe? Se você comparasse com uma banda de rock secular. até o acesso O Janires ficou muito notório no meio, porque o Janires ia para os Estados Unidos e trazia instrumento. Ele trazia instrumentos para as outras bandas. Você não tinha esse acesso. Não, Era muito diferente. as pessoas precisam lembrar, quando forem ouvir músicas desse período, e hoje no YouTube você as encontra, que pré-Fernando Collor de Mello, a gente tinha um mercado fechado para importados. A gente fala muito dos automóveis, né? Então, que o Collor chegou e falou que no Brasil se andava de carroça, e aí ele abre o mercado e começam a chegar os carros importados. Os instrumentos musicais, a mesma coisa. Então, se você quisesse tocar um violão na década de 80, você teria que tocar com uma das indústrias brasileiras, a Giannini, a Di Giorgio, que às vezes faziam instrumentos muito bons e às vezes faziam instrumentos, não estou querendo, ruins, pronto. Instrumentos ruins. E que hoje não é assim. Hoje vem tudo da China. Da China também tem um instrumento ruim que vem da China? Tem. Mas o instrumento ruim que vem da China é infinitamente superior ao que a gente fabricava aqui no Brasil, porque a gente não tinha madeira, a gente não tinha know-how, a gente não tinha o intercâmbio de experiências de luthiers que a gente tem hoje. Se você pegar hoje o que a Tajima faz, o que a SGT faz, se você pegar hoje o preço que chega o produto da Yamaha aqui no Brasil, da Yamaha aqui no Brasil, era sonho na década de 80. Eu lembro bem, Vitor, porque assim, hoje eu estou aqui na região aqui de Teresina, Timon, né? Estou na divisa Maranhão-Piauí. Inclusive, para a turma, o Victor vai estar com a gente aqui no último fim de semana do mês, no congresso aqui da Memorial. Mas eu sou de São Paulo e da Zona Sul. Então, eu cresci em Santo Amaro. Eu era da Igreja Batista Central de Santo Amaro. E eu lembro de uma experiência, Sudocap, né? Que era o nome ali da associação, que o Morumbi, inclusive, envolvia. Até 94, quando entra o Plano Real, Collor já tinha feito a abertura. Mas em 94, o dólar vai 1 para 1. Aí entra Gibson, aí entra Fender. Aí, lá na igreja, a gente tinha um monte de microfone, eu lembro até hoje. Era tudo Lesson. Microfones Lesson. Umas caixas Stanner antigas, assim, era um negócio terrível. Mas então, veja só, essas caixas Stanner, até elas melhoraram muito a qualidade entre 94 e 2000. Meteoro, sim. Eu lembro que Meteoro era uma coisa assim, nossa, cara, tocar com Meteoro é muito ruim, não dá e tal. De repente, Meteoro vira endorser de banda de heavy metal do topo.
E você fala assim, caramba, o que que aconteceu? É a abertura comercial, a concorrência veio, chegou o know-how também, engenharia reversa, os caras começaram a abrir, Sim, os amplificadores dos outros, ver o que que os caras estavam fazendo com fazer. transistor aqui e tal, vou fazer Nessa, igual. nessa época, lembro eu era dos adolescentes e estava envolvido com a turma do som. A igreja aprovou um orçamento, em 95, eu acho, de R$ 6.000. Cara, R$ 6.000 Para a época era para a muito época, dinheiro, em velho. US$ 95, um por um, todo para o som. A igreja estava há anos sem investir em som, equiparou, aí o pessoal falou, chegou caixa da JBL lá na igreja e microfone da Shure. Rapaz, É rapaz, outro mundo, é outro outro mundo. Não, universo. Mas não, isso, estamos falando de 95. Ramon, cara, eu conheço, não é a realidade da minha igreja, graças a Deus, tá? Mas, eu conheço pregadores hoje que não aceitam pregar. Vou falar aqui, ó, vou até pegar aqui na minha mochila. Ah, não tá aqui, infelizmente. Tudo bem, não tem problema. Mas eles não. Eu conheço pregadores que não aceitam pregar com um microfone Shure SM58 porque é feio. Então o cara tem que, para ele pregar, tem que ser o SM7B, que é aquele microfone de podcast, sabe? Que você vê no Vilela, que você vê no Flow, que também é Shure, também é uma marca, né? Mas assim, a diferença de realidade, onde a gente chegou, né? E aí tem um pregador da moda que pregava nos teatros e nas igrejas, aí não vou falar o cara, porque também nem é culpa dele isso, mas é um pregador da moda que na estética ele passou a pregar sentadinho no banquinho com o SM7B na frente, e aí criou essa demanda para pregador metido a estrela. Ah, não vou pregar com microfone handheld, porque é feio. Ou você me dá um cowboyzinho da Sandy, Madonna, né? Ou você me dá um SM7B e tal. Aí, esse que lançou a moda, que não tem culpa de ter lançado a moda, trocou, ele tá usando um Universal Audio branquinho, bonito e tal. Agora os caras querem trocar. Pensa isso É 30 outro anos mundo, atrás. é outro universo, é outro universo. Você não tinha. A gente está falando da questão da tecnologia, mas aí a gente volta para o impacto e você falou sobre a ruptura que Vencedores causou na época. E aí vamos para o principal aqui do assunto de hoje. Eu acompanhando, minha formação é em teologia, estudei lá na teológica, eu fiz o Servo de Cristo depois do mestrado. A minha área é teologia, eu não toco, mas eu sou apaixonado por música, trabalhei em Vencedores, depois eu fui trabalhar na Aliança, que hoje virou a Musile. Então, assim, foram 10 anos antes da minha vida ministerial, minha vida secular de trabalho era nesse meio musical. Então, eu sou apaixonado por música. E eu sempre entendi, inclusive pela experiência que eu tive, eu entro em Vencedores com 15 anos. Eu vou trabalhar de office boy, numa época que o office boy fazia sentido, né? Hoje eu tento explicar para os meninos aqui, para os meus filhos, o que era ser office boy, fica um negócio meio fora, né, da vida, do que eles faziam. Era um motoboy Mas sem moto. exatamente, né? Tinha que pegar ônibus, cartório, banco. Mas eu tenho acesso em Vencedores à história. Porque lá você tinha, é o que você falou do Morumbi, de repente eu ia abrir a porta lá do escritório, era o João Alexandre, era o Guilherme, o Jorge Camargo, o Nelson Bomilcar, o Leoto. Estavam ali. Foi a época de um negócio que aconteceu na música muito interessante, que é a época das remasterizações. Uhum. Tudo que tinha sido produzido em vinil vai ser produzido em CD. Então você tem um aquecimento ali, eu pego essa época. Então é a época que Vencedores está lançando a série Louvor em CD. Tá. E eu começo a ter tudo isso. Eu lembro quando eu peguei, eu conheci o vinil do Tanto Amor, chegou o CD do Tanto Amor, eu fui escutar. Você tem essa época. E eu ficava olhando ali como, de certa maneira, a linha da igreja, ou de modo geral, a história da igreja, ela tinha momentos muito importantes de virada juntamente com a música. Esses momentos de ruptura que Vencedores causa com a música, ele está associado a uma mudança de liturgia dentro das igrejas. Também. Você
entra nos anos 80, o Rebanhão é uma banda de rock. Quando você escuta as músicas do Rebanhão daquela fase 8, você fala, como assim? Isso aqui não é rock. É um negócio muito, muito fora, né? Inocente em muita coisa. Mas isso vai mudando. Isso aí, o Janires é influenciado pelo que o tio Cássio está fazendo. Aí ele vai para o Rio de Janeiro. E você começa a ter as mudanças dentro da igreja. Tá certo. O Janires, eu acho que tem duas personagens aí que são importantes. Eu acho que o mundo evangélico ele presta muita atenção, talvez, no João Alexandre e mais recentemente no Estênio Marcius, quando estou falando assim de compositores que beberam em alguma coisa do que foi esse período e que talvez quem vive hoje sem ter vivido essa história olha muito para eles como pontos de referência, como compositores que beberam nessa caixa aí. Mas tem dois caras que, por terem morrido cedo, talvez sejam os pontos-chave para a gente entender o que aconteceu com liturgia e o que aconteceu com a cabeça teológica junto com a música no Brasil, que a gente fala menos. Um é o Janires e a questão do Rebanhão, né? E aí o Janires morre num acidente trágico e tal. E o outro é o Sérgio Pimenta, que morre de câncer, que a gente perdeu os dois muito cedo, a gente fala pouco. O Jairinho também. Que era do Palavra da Vida, do Elo, e depois virou Logos, né, sem ele. Isso, do mas Logos, o Jairinho também ele tinha. O Logos também tem essa história importante, você tem razão. O Logos também tem essa história importante. E aí o que acontece? Quando você olha para o Sérgio Pimenta, em especial, e você olha para as letras... Não, eu vou falar do Janires um pouco depois, mas quando você olha para o Sérgio Pimenta, e você olha para o tipo de coisa que ele está escrevendo, esquece a música por enquanto, mas olha para o tipo de coisa que ele está escrevendo, o tipo de poesia que ele está fazendo, é um tipo de poesia que alguém sem teologia não produz. E ele não está fazendo teologia sistemática em forma de música, não é isso. É um cara que você sabe que ali tem conhecimento teológico sólido, conhecimento bíblico sólido, e ele está se permitindo poemar, se permitindo escrever a partir daquela teologia sólida. Quando você olha para as letras do Sérgio, você vê que é alguém muito seguro escrevendo aquilo. E isso parece ter induzido líderes de liturgia, pastores, líderes de igreja que tinham algum tipo de influência no jeito de se fazer igreja, a ter uma certa segurança em abrir um pouco mais o processo da liturgia, porque aquilo estava vindo de pessoas que claramente tinham uma certa solidez. Tá? Você olha para o Sérgio Pimenta e isso está presente. É mais ou menos hoje o que acontece com os meninos do Projeto Sola. Então, quando você olha para o Guilherme Andrade, para o Guilherme Marino, para o Sola, o Sola ele não tem uma história presbiteriana. O Yamarino fez metodista de faculdade, por exemplo. Tá? O Andrade também não fez seminário presbiteriano. Hoje os dois são pastores presbiterianos, mas na história do Sola não foi. Só que o Sola ele penetra no mundo reformado, em especial no mundo reformado presbiteriano, por quê? Porque quando você olha para aquela poesia ali, os caras não estão fazendo teologia sistemática, não é música quadradinha e tal. É poesia. Mas você percebe uma solidez grande ali, que está ali por trás. E o que estava acontecendo lá com o Sérgio Pimenta na época, numa outra cena, talvez mais batista, num outro tipo de denominação, num outro tipo de contexto, mas era algo mais ou menos parecido. Vencedores penetrava, mas penetrava porque a hora que você ouvia a letra, você falava assim, agora eu não posso dizer que hino tem teologia e corinho não tem, porque a briga na época era essa. Ah, não vamos cantar corinho, vamos cantar hino, porque os hinos têm teologia. Pô, aí você ouve quando se está só, e você fala assim, você vai me dizer que isso daqui é fraco? Diz para mim que essa experiência espiritual aqui é uma experiência espiritual desinformada de teologia. Exatamente. Não é. Eu tô com um pouco
de retorno aqui. Eu não sei se mudou alguma coisa no seu. Foi, às vezes acontece, pode ter sido alguma ligação, mas daqui a pouco ele volta ao normal. Eu abri meu microfone aqui, daqui a pouco ele volta. Alguém aqui até perguntou, né, quais são as músicas do Pimenta. O Sérgio Pimenta, gente, ele é responsável, não vou dizer que ele é responsável sozinho, mas você pega ali o início dos anos 80 em Vencedores, você pega principalmente o Tanto Amor, é um disco muito com a cara do Sérgio Pimenta. O Criação, que é o que você tem lá o Grupo Semente, que foi saiu de Vencedores. Então o Sérgio Pimenta tem muita música do De Vento em Polpa até o Louvor 4, mais ou menos, tem aquela influência do Sérgio Pimenta. São muitas músicas. Ele tem algumas que viraram corinho, né? Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, é do Sérgio Pimenta. Então ele é um compositor da linha de Vencedores muito importante, do início dos anos 80. O Jairinho do Elo, ali no final dos anos 80 também, no começo dos anos 80, e o Janires, que o Janires talvez ele inicie essa fase dos corinhos, como você colocou. Você acha que a turma olhava para o Janires assim por causa disso? Eu acho que sim, só que o Janires ele tem uma outra coisa, que é assim, primeiro, o Janires para mim é até hoje o compositor mais imaginativo da história da música cristã brasileira. A capacidade dele de pensar fora da caixa, entre aspas, de expandir horizontes, de usar referenciais que a gente não estava acostumado. O Sérgio também tem isso. Mas o que acontece? O Janires parece beber em outros lugares. O Janires parece que é um cara que está bebendo ali no Gessé, no Wilson Simonal. E por isso que quando você ouve o Rebanhão, quando você ouve o Janires, você fala, pô, não é bem rock. Não, não é bem rock, é meio samba rock, cara. Se você quiser colocar o Janires, vai enquadrar o Janires num gênero brasileiro, né? Porque não é rock americano que o Janires está fazendo, não é rock britânico o que o Janires está fazendo. O que o Janires está fazendo é samba rock, é Seu Jorge, é Jorge Ben, é Simonal, é Gessé, é Tim Maia. Antecipando, inclusive, algumas coisas. É no cenário. Ele está ali. Claro, Seu Jorge era projeto nessa época. Né? Seu Jorge, nesse período, era projeto. Seu Jorge é o que a gente tem hoje de representação do que foi essa turma. Quem foi mais pro samba foi talvez para um arte popular, alguma coisa do gênero. Quem foi mais para MPB foi para o que é hoje o Seu Jorge. Você tinha o Cassiano, né? Nessa linha que você está falando. Exatamente. Então, o que acontece com o Janires, cara? O Janires, ele... É muita sacanagem chamar Janires de corinho, cara. Honestamente, porque o corinho, e nada contra o corinho, assim, nada contra mesmo, eu acho que tem o seu espaço, tem o seu lugar. O corinho, ele tem aquela coisa do Jesus é a minha luz e morreu na cruz. Né? Tem aquela coisa assim... Música de acampamento, né? Um pouco isso. Janires é outra pegada, cara. Janires ele tá cantando Cidade de Deus e Cidade dos Homens do Agostinho em forma de poesia. E ele chama isso de casinha. A música é extraordinária, essa música, Casinha do Janires. Então, assim, é uma outra parada. Só que, pelo estilo, pela cor da pele, embora o Sérgio Pimenta também fosse mulato ou pardo, cor de brasileiro, né? O Sérgio Pimenta tem cor de brasileiro, né? Mas o Janires, pelo estilo, pela cor da pele, pelas influências musicais propriamente ditas, por ser um caminho diferente de Vencedores que tinha uma validação que o Janires não tinha, uma validação institucional que o Janires não tinha. E acho que muito pela cor da pele, o Janires não era levado a sério. Vitor, você tá com muito dedo para falar que você acha que tinha um lance meio de racismo. No meio. Total, né? Eu também tenho essa percepção, até hoje, que o Janires passou por isso. E aí a gente tem que lembrar, o Janires é uma das figuras,
O áudio mudou, mas está saindo. Eu não estou com eco aqui. Você ainda está com eco aí? Tem um pouco mais tem um chiadinho, mas... Tá, tranquilo. O Janires, ele tinha a cara do chamado Movimento de Jesus nos Estados Unidos, aquela coisa mais hippie, aquela linha, e é incrível, ele foi muito influenciado. O Nathan Bomilcar, filho do Nelson, entrou aqui, ele está acompanhando. Toda vez que fala Jesus Movement, eu lembro do Bomilcar, né? Porque o Bomilcar fala isso o tempo todo, que é a influência, o Ralph Carmichael, a linha de música, que Vencedores vai traduzir, depois Vencedores entra para a questão nacional. Mas um disco que para mim é a cara de corinho, e é um disco muito legal, é o Louvor 2. O Louvor 2 de Vencedores, Exaltar-te-ei, Então se verá. São corinhos, são músicas rápidas, são músicas ali que você cantava nas igrejas. Mas a gente está falando de uma época, você usou bem. Primeiro, a gente não tinha essa divisão tão profunda ou fragmentação no Brasil de denominações. A gente está falando do início dos anos 80. Você tem basicamente o grupo pentecostal, que é carregado ali pela Assembleia Brasil para Cristo. As neopentecostais são insignificantes, elas estão começando a despontar. Isso. Então você tem um mundo pentecostal, que a Assembleia de Deus puxa, você tem um mundo tradicional, batista, presbiteriano, metodista. Vencedores circulavam em todas as áreas. Vencedores era uma influência para todos. Apesar que a linha pentecostal tinha os seus ícones, tinha o seu estilo. Mas você tinha ali. As letras eram boas, de modo geral. Em que momento você sente que você falou assim, tinha um respaldo teológico, mas tem uma hora que isso muda? Tem. Você consegue identificar algum ponto? Porque eu tenho eu tenho uma teoria aqui, mas eu quero ouvir você a respeito desse ponto para você. Eu vou colocar da seguinte maneira, Ramon. Olha, tudo que é fenômeno de massa perde em conteúdo. Entendeu? É natural que isso aconteça. As coisas vão virando um fenômeno de massa e o conteúdo ele vai se esfacelando, ele vai se tornando... Você começa a ter muita coisa. E quando você tem muita coisa, você tem muita coisa ruim, as coisas boas estão ali no meio, às vezes é difícil de você pescar, tá? Então, antes de falar do evangélico brasileiro do final dos anos 90, que é quando a coisa começa a dar uma degringolada, eu vou usar como ilustração o funk carioca, para a gente entender isso. O que é o funk carioca? O funk carioca é um fenômeno de massa. E a nossa tendência é dizer, cara, só tem lixo. A nossa tendência é olhar para o funk e dizer, só tem lixo. E aí, cara, quando você olha para a teoria musical, tem alguns funks que você pinça no meio do fenômeno de massa. Que os caras estão usando sequências harmônicas completamente contraintuitivas e a melodia está indo numa outra direção. Então você tem uma sequência harmônica ali que, cara, não são as coisas, não são Canon in Ré de Pachelbel, entendeu? Que é o que a cultura pop, que é o Let It Be, música genial do Paul McCartney, mas assim, finalzinho da carreira dos Beatles, mas assim, Canon in Ré você vai, você encaixa um monte de música pop ali dentro do Pachelbel, ali, tranquilo. Não é repetição de fórmula. Dentro do funk carioca, de repente, você tem ali uma sequência harmônica totalmente contraintuitiva, com a melodia indo numa outra direção, e que você fala assim, cara, o cara fez isso daqui sem conhecer teoria musical, ele tem uma musicalidade intrínseca que precisa ser respeitada. Putz, a letra pode ser uma porcaria. E na música que eu tô pensando então não vale a pena nem eu mencionar Entre os Santos. Mas musicalmente ali, você pesca no meio do fenômeno de massa, muita coisa ruim, um cara que tá fazendo um treino que você fala, caramba, olha isso daqui, que negócio impressionante. E do mesmo jeito, no mesmo funk carioca, você tinha lá, ele era só mais um Silva, que é a história, né? Ele era funkeiro, mas era pai de família.
que é da vivência do cara de favela e que diz alguma coisa, que conta uma história, que tem lá o seu lugar, entendeu? Então, estou usando o funk carioca como ilustração, poderia usar outros gêneros musicais que viram fenômeno de massa, a mesma coisa acontece. Quando vira fenômeno de massa, cara, o punk rock, quando ele faz a disrupção ali com o rock progressivo, com aquela coisa que estava virando um rock super complexo de se fazer, e aí aparece Ramones, aparece Sex Pistols fazendo aquela coisa totalmente disruptiva e tal. O punk rock tem um monte de lixo, velho. Tem um monte de lixo, porque virou fenômeno de massa. E tem uma outra coisa que você fala assim, opa, isso aqui é bem pensado. É simples, é cru, mas é bem feito. Você pensa no meio. O fenômeno gospel aconteceu a mesma coisa. A indústria cultural, ela vem com um peso muito forte, ela transforma o gospel num fenômeno de massa. Diante do Trono ocupa um lugar central nessa equação. Renascer Praise ocupa um lugar importante nessa equação. E a solidez teológica que existia por trás de Vencedores, que estava ali no Palavra da Vida, que estava ali no Ari Veloso, que estava na própria formação dos músicos e compositores de Vencedores, o Márcio Valadão nunca teve e não tem. Tá? Não estou aqui, com isso, fazendo uma crítica voraz ao Márcio, que, inclusive, está no final do ministério aí, aposentou. Não quero bater na figura do Márcio. Não é isso. Não é isso mesmo. E pegando esse gancho, lembrando que a importância ou papel da Igreja Batista da Lagoinha vai além da música no início dos anos 2000. A Lagoinha é a igreja que dá sustentação ao Ernesto Nini no movimento de ruptura dos batistas. Né, com a Batista do Povo, o surgimento batista nacional. A Lagoinha é um dos braços que segura aquilo, porque já era uma igreja grande nos anos 60, 70. Você tem toda essa questão. Você foi para os anos 2000 já falando, porque eu entendo, sim, o fenômeno de massa no meio gospel, ele se completa ali no início dos anos 2000, mas eu vejo um ponto de ruptura no começo dos anos 90, que é quando você tem... No começo? Porque o movimento gospel, ele de fato surge no início dos anos 90 com a Renascer. Que é por isso que o SOS da Vida, o Renascer Praise, eles ocupam um Marcha lugar para importante Jesus. Fábio. Não, então, é porque você tem ali os anos 80, você tem Vencedores ainda muito forte. Os anos 80 é a década do Logos. O Logos, depois da morte do Jairinho, o Logos vai se formar, e de 82, 83 para frente, o Logos lança um disco por ano. Os grandes clássicos do Logos estão todos nos anos 80, nos anos 90 diminui, né? Mas está tudo ali. Você ainda tem isso muito forte. O Janires começa o movimento que vai para o Rio de Janeiro, e do Rebanhão você tem ali um monte de banda, inclusive Catedral, Novo Som, Fruto Sagrado, que são o Sinal de Alerta, são bandas que surgem por causa do Rebanhão. Você tem uma veia ainda muito evangelística, você não tem um mercado. Quer dizer, o mercado existe. Nisso que eu coloco o Márcio Valadão em paralelo com esse movimento. Por quê? O Márcio, ele não tinha essa solidez. Nunca foi a do Márcio, essa solidez de um Ari Veloso, do próprio Palavra da Vida. Mas ele era um evangelista nato. E a Lagoinha, ela foi isso. A Lagoinha, ela foi um movimento evangelístico. Né? E aí começa a aparecer... Porque o que acontece? O movimento gospel, ele tem essa importância do SOS da Vida, as marchas para Jesus, sem sombra de dúvida. Renascer, aí você tem Renascer Praise, as bandas dentro da Renascer, enquanto Renascer ainda era um movimento, menos do que uma igreja. O Zé,
eu tive o privilégio de ter o Zé Bruno como meu bicho no seminário. E aí a gente fez algumas coisas juntos depois e tal. O Zé contando essa história, né, de dentro, é um negócio interessante de como a coisa muda. Ele tem origem batista. Isso, exatamente. Ele era batista. Né, de um movimento para uma igreja organizada. Né? Então, o Zé Bruno, ele conta das origens batistas dele, enquanto ele ainda é batista, fazendo parte do movimento Renascer. Porque a Renascer, ela sai dessa coisa do movimento. Eu não sei, certamente a origem está no início dos anos 90, mas ganha força no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Né? Que é a era do glamour. Que é a era do fenômeno de massa. Isso. Mas com relação... Eu quero voltar aqui porque eu quero te perguntar a maneira como você vê, porque eu entendo que o momento de ruptura com essas letras bem elaboradas, com essa música bem construída, eu sempre percebi que ele vem algo que é muito positivo e longe de querer falar ruim, mas quando você entra na era das comunidades, sim, que praticamente todas as comunidades elas saem de igrejas tradicionais. A origem das comunidades, ela basicamente vem em processos de renovação dentro das igrejas tradicionais. E um processo você tem carioca, inclusive. Né? Sim, as comunidades mais fortes. É interessante porque as mais fortes do Brasil estão no Rio e você praticamente não tem comunidades no Nordeste. Você não tem. Claro que existem comunidades, mas falando de comunidades que se destacaram, inclusive musicalmente, no Nordeste não tem. Você tem todas que foram plantadas. Você tem comunidade da Graça no Nordeste, ok. Mas você não tem uma comunidade do meio de uma cidade nordestina que se estabeleceu como outras comunidades. E você tem muito forte no Rio de Janeiro. E em São Paulo você tem a Comunidade da Graça, que é um grande expoente, mas aí você tem a Carisma, você tem outras comunidades e igrejas que tinham o nome de igreja eram muito comunidades, como aquela do Rebustini, a Bíblica da Paz. Isso, Bíblica da Paz. Bíblica da Paz e Comunidade da Graça em São Paulo. Isso. E Comunidade Evangélica de Nilópolis. Aí no Rio de Janeiro é um monte, porque a palavra comunidade no Rio de Janeiro ela é utilizada de maneira bem diferente que em São Paulo, né? A turma chama as comunidades lá. E qual que é a característica das comunidades? Simplicidade em tudo. E isso foi para a música. Claro que a gente não é para apontar a questão negativa, mas a simplicidade das letras, quando você pega, por exemplo, o fenômeno que se tornou Koinonia, Aliança 1 com Asaf, Tu és soberano, é uma música bonita, mas elas são muito mais simples. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Um clássico ali que as igrejas começam a cantar. Mas isso simplifica muito. Você vê isso. A simplificação ela populariza, ela ajuda nesse sentido. Né? A simplificação ela ajuda nesse sentido de tornar as coisas mais acessíveis, até porque a pessoa para ouvir Janires e ouvir Casinha, e entender a metáfora e voltar para Agostinho, o cara tem que ter passado, ele tem que ter um repertório que, assim, é difícil, é simplesmente difícil. Né? Além de ter o repertório, tem que ter a sensibilidade. Então, o cara tem que ter um repertório e depois, vendo a poesia, ter a sensibilidade de fazer o movimento inverso, aquilo que o Bultmann chamaria de demitologização. Para falar de teologia, né? Qual que é o querigma que está por trás desse mito aqui, né? Então, mas assim, não foi feito para ser popular. Vencedores, em alguma medida, foi. Mas era um popular
Cara, era um popular com ares de erudição da bossa nova, com ares de erudição. No fundo, o que aconteceu com a música gospel foi o que aconteceu com a música brasileira. Em grande medida, para mim, o fenômeno é muito parecido. Porque você tem os festivais, você tem a MPB, você tem a própria bossa nova, a Tropicália, e aí você tem esse fenômeno de simplificação que, de repente, encontra a indústria cultural, as grandes gravadoras do fenômeno de massa. Encontra o Michael Sullivan, entendeu? É que eu estou usando o Michael Sullivan como epítome de tantos outros que estão ali no processo. O próprio Raul Seixas foi um baita... Porque a gente ouve muito Raul Seixas como compositor e como músico e como um roqueiro irreverente. Mas o Raul Seixas, dentro de gravadora, ele exerce um papel de popularização. Veja o que aconteceu com a Rita Lee. Isso não é o Raul Seixas, mas veja o que aconteceu com a Rita Lee. Recentemente ela passou e aí a gente revisita a obra do artista que falece, né? E a gente vê ao longo da história. E aí você pega o começo da carreira da Rita Lee, mesmo o começo solo, tá? Não estou nem falando de banda, tá? Você pega o começo da carreira da Rita Lee solo, é um rock and roll pesado, difícil de tocar, inclusive, reproduzir, com letras que são, assim, Rita Lee, né? Provocadora. Aí você entra nos anos 90, que é essa preparação para o gospel virar um fenômeno de massa, Rita Lee vira Rita Lee acústico. Que é voz e violão e é música de roda. Então, assim, esse fenômeno, ele aconteceu na música brasileira. A MPB, ela foi indo... Veja o que aconteceu com o Axé. A Axé Music era um desenvolvimento do reggae. E um desenvolvimento elaborado de reggae. Se você pegar os primeiros discos da Daniela Mercury, final da década de 80, começo da década de 90, é um desenvolvimento elaborado do reggae. É o samba, como tem o samba rock, que depois virou arte popular, virou Seu Jorge, o samba reggae vira o axé. Né? E ali, você pegar o Canto da Cidade para trás, da Daniela, cara, aquilo ali musicalmente era complexo. Virou El Chan, na década de 90. Mas cai muito, né? Mas piorou o fenômeno, muito. Depois do El Chan, piorou muito mais ainda. Mas o fenômeno é muito parecido. O fenômeno é muito parecido. Entendeu? Virou El Chan e do El Chan foi para baixo. E, cara, eu diria para você, a mistura do Brasil com o Egito tem esfirra, é muito brasileiro também isso. Entendeu? Você, assim... Tem uma geração, gente que está assistindo aqui, outros que nem estão pegando essas referências aí, porque já aconteceu tanta coisa, mas eu peguei. Né? Então, assim, porque assim, esfirra é coisa de árabe. Sim. Certo? Aí você tem a El-Chan que vai misturar com dança do ventre, que é uma coisa que é uma coisa de tradição árabe em alguma medida, e aí mistura com o Egito, que é norte da África, que tem alguma coisa de cultura árabe, mas também é outro povo, etnicamente falando, é outra coisa. Mas isso é muito brasileiro, cara. Isso é muito brasileiro. Você chamar o sírio com... Eu estava vendo o podcast do Paulo Júnior no Disuscópico do Douglas Gonçalves, e ele estava falando, só no Brasil que o sírio junta com o libanês, vira sírio-libanês e oferece serviço de excelência para todo mundo, o sírio junto com o libanês, e o brasileiro chama o cara de turco. Então, são coisas. O que eu estou querendo dizer, são coisas
que são simples. Dá uma degringolada, sim. A Boquinha da Garrafa, que é o grande ícone da música do Tchan, ou a Dança da Bundinha, sei lá, de fato é um negócio meio degradante. Mas é muito brasileiro, é cultura. Você lembrar da Dança da Bundinha é lembrar do Ronaldinho Gaúcho comemorando o gol na beirada do campo. Tá? E tem o seu valor. E tem o seu valor. A música gospel é a mesma coisa. É isso que eu estou querendo dizer. Teologicamente, eu acho muito deletério que a música gospel ela sirva como fonte de educação do povo, quando ela está falando coisas totalmente distantes da Bíblia e de uma boa teologia. E isso acontece. Tá? E isso acontece. Né? Vamos pegar aqui o Sabor de Mel, um hit recente. Né? Acho muito problemático. Mas saber olhar para isso com o olhar de quem olha para a cultura brasileira é importante. Por quê? Porque quando você faz isso, se descola um pouco da realidade do teólogo. E eu olho para Sabor de Mel com o mesmo olhar que eu estou querendo olhar para a música brasileira, eu vou encontrar a mesma música na MPB. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Chora, não vou ligar, chegou a hora, vais me pagar, pode chorar, pode chorar. Quem te viu quem te viu passar por aflição... Tá fingindo que não conhece a letra, né? Tá fingindo que nunca cantou. Já cantou. O pior é isso. O vexame é eu saber. O samba do terreiro. Mas é a mesma música. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Na prova. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, né, vai se arrepender e vai te ver. Quer dizer, é a mesma música, cara. É a mesma música. Então, cara, isso é revelador do que é o brasileiro. De quem é o brasileiro, de qual a cultura. Se eu estou vendo a mesma música sendo cantada no terreiro e sendo cantada na igreja evangélica, claro, com uma estética diferente, com um linguajar diferente, mas é a mesma música, cara. É a mesma conjunção da letra. Agora, alguns pontos dentro disso que você colocou aqui, no sentido de que você falando dessa maneira como a música ela vai mostrando a realidade brasileira ou a cultura, você usou exemplos muito bacanas no universo secular. Eu reparei que a gente está na contramão na questão do gospel, porque hoje a gente vive um fenômeno. Você não encontra mais música congregacional brasileira. Pegada brasileira. Hoje a gente vive... é engraçado, falando agora dentro da música cristã. Vamos pegar o início das gravações fonográficas da década de 50 para 60, quando começa a partir do disco, do LP. Né? Questão fonográfica ali a gente conta a partir dessa época. Os grandes cantores que vão surgir naquela época, eles gravam versões, eles gravam hinos norte-americanos versionados. Né? Luiz de Carvalho... toda aquela turma que entra são versões. Vencedores surge dentro do universo de versões. Os pentecostais gravavam hinos da harpa que são versões. Você tem isso, está dentro. A música, principalmente a americana e a inglesa, a europeia, né? Ela faz parte da evangelização do brasileiro, de como as coisas chegaram aqui. Aí nós temos essa quebra no final dos anos 70, puxada aí sim por Vencedores. Não era só Vencedores que faziam MPB, mas Vencedores está no mainstream, Vencedores puxa os outros. Então, você tem essa quebra. Aí, você citou bem, comparou o Janires, aquela coisa do hippie, mas a coisa começa a diversificar, você tem de tudo. Nos anos 90, no início dos anos 90, não no final, você tem uma explosão. Em São Paulo, por exemplo, que a Gospel Records traz todo mundo, né? A Gospel Records contrata o Raízes de Brasília, a Gospel Records contrata o Rebanhão, a Gospel Records contrata o pessoal do Nordeste que cantava Jeová Jirê,
Não sei se você lembra disso, que tem uma música deles que ficou, que é Quem Nos Separará, Banda Canal, que era a banda de axé. Você Sim, fica, pô, é axé sim. gospel? Que coisa louca é essa? Mas aí você tem uma diversificação, você tem esses estilos, você tem uma brasilidade, você tem as misturas, é legal. Mas nos últimos 10, 15 anos, de modo geral, a música ela se fecha novamente. Eu brinco e digo que o worship nada mais é do que a entrada do U2 com Coldplay dentro da igreja. Você tem o worship, você tem ali a pegada, né? E hoje quem se converteu dos últimos 15 anos para cá? Bethel Church. Bethel Church, que foi a última, porque você tem a Hillsong passou para Beth, você tem tudo isso. A molecada, essa nova geração aqui da igreja, a turma que se converteu, independente da idade, nesses últimos 15 anos, música para eles é isso, é a referência que eles têm. E ela é importada, não tem nada brasileiro nisso. Eu acho que assim, existem os movimentos de resistência, né? Então, o Coletivo Candeeiro é uma resistência nesse sentido, né? Só que assim, Marcos Almeida, com palavra antiga antes e agora o Marcos Almeida só, é uma resistência nesse sentido. O meu companheiro de ministério, o pastor junto comigo, Paulo Nazaré, acho que é uma resistência nesse sentido. E o próprio Projeto Sola, acho que também é um outro tipo de resistência, mas também é uma resistência nesse sentido. O Sola é muito folk, né? Do ponto de vista musical, mas assim, você vê elementos de brasilidade, não é uma cópia de Mumford & Sons. Verdade, ok. Eu até brincava com eles. Faz sempre que eu não converso com eles, eu até brincava com eles. Pô, a gente brigou tanto para botar bateria dentro da igreja, vocês me veem com essa porcaria de carrom aí. Só batendo num bumbo no chão, pô. Né? Mas você tem razão. O Projeto Sola, a essência do Sola é folk. A essência do Sola é folk. Então, assim, existem elementos de resistência ali, mas pelo menos o Sola não está traduzindo. Né? Nesse aspecto, sim, você tem razão. A composição é aqui, é original, não é só uma questão de diversão, que é o que a gente mais vê hoje. Apesar, eu não sei se você viu, até eu fiquei feliz, apesar de ser worship, nada contra, mas é aquela questão da saturação. O Michael Smith está gravando uma música com a Gabriela Rocha, que é do Ananiel, que é aquela Atos 2, em inglês. Normalmente era o contrário, chamava o Michael Smith para gravar uma música dele em português. Ele está gravando em inglês com a cantora brasileira. Eu achei isso muito significativo, apesar de ver os comentários lá da Gabriela colocar ela e o Michael, e a galera querendo saber quem é o Michael. Mas isso Porque não conhece. Isso vai acontecer naturalmente, não tem como. Mas isso também acho que, de novo, eu acho que esse é um movimento que acompanha o que acontece com a música secular. Então, 2011, se eu não estiver enganado, tá? Swifters, me perdoem se eu estiver errando, tá? Galera da Taylor aí. Eu acho que é 2011, pode ser que seja 2012. Mas a Taylor grava Long Live e depois ela chama a Paula Fernandes para as duas cantarem juntas, metade em inglês, metade em português, né? Anitta, com os seus pares internacionais, porque o que a gente está vendo, em especial com o fenômeno música de TikTok, música de Reels, o que a gente está vendo é um cenário musical cada vez mais globalizado. E globalizado, num certo sentido que a mídia global ela é mais influenciada pelo norte, é uma mídia global mais influenciada pelo norte, mas que terá elementos de
América Latina, de África. Então, se você pegar dos hits do TikTok no momento, um deles é Makeba. O que é Makeba? Para quem não conhece música, talvez o cara fale, só ouve lá, Makeba, Makebelá, e o que é isso que você está ouvindo? Porque não é português, não é inglês, é alguma outra coisa, Makeba, Makebelá, e tá lá, Makeba, Makebelá. E você ouve, tem lá um videozinho de um cara fazendo uma palhaçada, você não vai saber do que se trata. É a Miriam Makeba, que é africana. Quer dizer, é uma música em homenagem a Miriam Makeba, sendo cantada por uma francesa, por isso ela fala Makeba e não Makeba. E para quem não sabe quem é a Miriam Makeba, é aquela já te pega, dance, pata, pata. É a mulher do Dance Pata Pata, que para quem viveu os anos 90, chegou no Brasil essa bagaça, mas é música africana. Então, o que acontece? Cada vez mais a gente vai ver esse tipo de fenômeno global, em que você tem uma francesa gravando uma homenagem a uma cantora africana e que virou musiquinha de TikTok de dancinha para brasileiro fazer a dança. E da mesma maneira, você tem funk brasileiro virando música importante para o cenário internacional. E aí, quem estava pisando em cima do funk, aqui, porque funk não é música, não sei o quê, sinto muito, meu amigo. Entre quatro paredes, sei que lá. Os americanos tudo estão gravando vídeo com estresse. Então, o gospel tende a reproduzir esse tipo de modelo. E aí tem uma outra coisa, que é o cristianismo global. Nós estamos vivendo as últimas décadas de cristianismo setentrional dominante. O que é cristianismo setentrional dominante? A Europa é pós-cristã, porque a igreja está virando balada, isso você já deve ter ouvido. Estados Unidos está no processo de acontecer a mesma coisa. Então, se você acha que Estados Unidos é um país cristão, blá, 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 pô, se você for para Nashville, ainda é. Se você for para Nova York, não é. Tá? Nova York é pós-cristão, Califórnia é pós-cristã. Você falou Nova York, eu lembrei daquele documentário da Hillsong. Sim, que fala da Hillsong de Nova York. E envolve um pouco dessas coisas. É tenso. E isso vai reverberar na música também. Aliás, o Michael W. Smith já tem algumas questões em relação a isso, mas eu acho que nem vale a pena entrar muito no mérito. Mas o que acontece? A gente tem, entre aspas, uma sorte, se a gente está falando assim de música gospel enquanto fenômeno mercadológico, que a música gospel ela tem uma capital em Nashville. E Nashville é Bible Belt. Porque o resto da produção cultural americana, ela está em Nova York e ela está na Califórnia. Todo o resto, produção cinematográfica, produção teatral, produção musical de maneira geral, com exceção do country, está em Nova York e Califórnia. E esses ambientes são pós-cristãos. Nashville, não. Nashville é no Bible Belt, se tem igreja em tudo que é canto, ainda é assim. Mas, o que acontece? Daqui 10, 20 anos, a tendência, salvo uma virada de jogo, que a gente ora para acontecer, mas do ponto de vista natural, a gente não vê isso acontecendo, salvo uma virada de jogo, Estados Unidos caminha para se tornar um país pós-cristão. Então, para onde a música gospel vai olhar? Para o mundo majoritário, onde está a maior parte dos cristãos. Se eu sou um executivo de gravadora, como eu fui 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu estou pensando em dinheiro, eu não estou pensando em musicalidade nem em teologia. Eu sou um executivo. Tenho que ganhar dinheiro para a gravadora, que era o meu papel na Universal Music. Então, para onde que eu estou olhando como artista, como produtor artístico, como A&R de gravadora, Artists and Repertoire, né? A&R é o lado que busca novos talentos dentro de uma gravadora, galera. Para onde que eu estou olhando? Eu estou olhando para o sul global. O sul global é onde existem cristãos para eu vender disco.
não é mais vender disco, é produzir música para vender valor, né? Mas para onde eu vou vender música? É para o sul global, é onde tem cristão. Então é para Brasil, se conseguir penetrar no mercado chinês. Os chineses. E é mais difícil. Não sei por quanto tempo. É difícil hoje. Estamos falando da projeção de futuro. Agora, essas informações que você passou aí, eu não sei como está teu tempo. Eu tenho até medo de perguntar, porque você vai falar que tem que acabar. Mas eu quero colocar algumas coisas. Deixa eu só colocar um ponto para a gente caminhar aqui para o final, dentro disso que você falou. Pensando, inclusive, com essa questão, e você já falou aí que você foi de gravador e tal, aconteceu uma situação mercadológica muito interessante com o advento aí das plataformas. O gospel no Brasil era o segundo, ele era o segundo estilo, ele era o segundo colocado lá, assim, por anos, podemos falar assim, por décadas. Ficava trocando o primeiro e o terceiro, então tinha época que o primeiro era o pagode, o terceiro era o sertanejo, o segundo era o gospel. O primeiro agora é o sertanejo, o segundo mudou, o terceiro mudou, o segundo é o gospel. O gospel estava lá no meio, segundo, forte, fenômenos, vendendo aquela coisa toda. Vendia mais CD que o secular, porque a pirataria no gospel, ela era diferente, era num outro ritmo. Quando acaba a questão da mídia física, a gente vai para as plataformas. Se você for pesquisar a questão do gospel, ele hoje está em 12º, 13º, alguma coisa do tipo. Ele caiu vertiginosamente. Você falou sobre essa questão de apontar para onde tem essa busca. Você, como alguém que foi de gravadora e ao mesmo tempo é pastor, é jovem, as pessoas hoje, elas escutam menos música do que na época da mídia, porque existia a barreira de que crente não ouvia música secular, então ele nem comprava, e agora cada qual tem a sua playlist, e com isso diminuiu. É porque mercadologicamente eles dividiram, e o gospel hoje não abraça mais tudo como abraçava antes. Isso mostra uma tendência da igreja de não se importar mais só com o que está dentro. Como é que você vê esses números, pensando no que você falou há pouco, de que tem que apontar para onde vão consumir? Os números mostram que a música diminuiu aqui. Como é que você vê isso? Diminuiu, mas ainda é muito forte. Ainda é muito forte. E aí essa diminuição ela é multifatorial. Tem várias coisas que acontecem, tá? Por exemplo, essa questão de hoje você poder ouvir música secular numa boa, que antes não podia. Outra coisa que acontece é isso aqui, ó. O que eu quero dizer com isso aqui? Teve uma época que eu fui viajar, eu estava em Londres, e o bairro que eu fiquei em Londres era um bairro que tinha muito muçulmano. Muito muçulmano. E aí eu pegava o metrô e ia passear no centro de Londres. Eu fiquei longe, porque para pagar menos, para ficar mais barato. E eu fui para um bairro que tinha bastante muçulmano, mais longe e tal, e era mais barato para passear, porque ir para Londres é uma bala. Eu gostaria de ficar no hotel, mas não, pega um Airbnb lá longe. Né? E só poder ir já é um privilégio. Né? Então, tudo bem. E aí eu pegava o metrô, e aí no bairro, na estação, as meninas entravam com hijab. Hijab é aquele lenço que cobre o cabelo. Não é a burca que só deixa o olho aparecendo. É um lenço bonito, muitas vezes de seda. É um lenço que cobre o cabelo. Elas entravam no metrô com hijab. Cara, passava 4 estações, ou fazia baldeação para outra estação, para outra linha de metrô, ali elas já tiravam. Tá? Então, o que acontece? Na frente do seu pastor, você não vai ouvir entre 4 paredes. Você não vai. Mas aqui, ó. Acabou. Então, o que acontece? Não é só que agora eu posso ouvir música secular. É que a esfera do privado com
o advento do digital é uma esfera muito maior do que era antes. A esfera do individual, com o advento do digital, é muito maior do que era antes. Então, não é que agora eu posso ouvir secular, agora eu posso ouvir o que eu quiser. Se fosse quando eu era moleque, pô, agora eu posso ouvir Raimundos. E com todas as letras do jeito que são Raimundos. Porque tá no fone de ouvido, ninguém vai nem saber. Noise canceling. Né? Então, tem esse fenômeno de um lado. Outra coisa que acontece é o seguinte, cara. Quem consome música no streaming, quem consome música em massa é gente jovem. O jovem é que consome muita música. E o fenômeno evangélico, cara, para o jovem normal, evangélico ou não, ele deu, cara. A hipocrisia, os escândalos, a breguice. Isso é coisa da minha mãe. Entendeu? Deu, cara. Não quero mais isso daí. MK Records. Todo mundo sabe, para. Não preciso ficar falando. Entendeu? Então, para o moleque de 17, 18 anos, 19, criou um pouquinho de consciência, o cara já fala, mano, cansou. Priscila Alcântara saiu, dou toda a razão. Na cabeça do cara, tô falando, tá? Na cabeça do cara eu tô falando. O cara vai ouvir outra coisa. O cara vai ouvir outra coisa. E aí, aqui, no fenômeno individual, porque música, durante a década de 90, era identificador de grupo, que não é mais. Então você fazia parte dos punks, você fazia parte do metal, tudo rock, não é rock, não é? Os caras brigavam. Tinha os clubbers. Tinha os clubbers. Lembra dos clubbers? Em São Paulo tinha shopping que era de clubber. O shopping Vila Lobos, na época, era o reduto dos clubbers. Que viraram emos. Hoje em dia, cara, a mesma pessoa que gosta de ir na Vila Country e ouvir o sertanejo, se tiver tocando funk, ela... beleza, e tal. E aqui dentro, eu ouço o que eu quiser. Então você tem uma fragmentação muito grande de gêneros, o que explica esses 11 gêneros na frente do gospel. Então é fragmentação gigantesca. E um problema gigante dentro da igreja, né? Porque isso é só um indicativo do que está acontecendo de fato. Perfeito. Assim, se eu tenho um jovem revoltado por causa da pandemia, por causa do envolvimento da política com a igreja ou da igreja com a política, decepcionado com as hipocrisias e com os escândalos, por que ele não vai transferir isso para a música também? A música é só sintoma, cara. A música é só sintoma. Né? Então, assim, beleza, na igreja eu canto lá, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, de conquista e de multiplicação, até eu canto de olho fechado. Agora em casa, cara, não, vou ouvir o meu K-pop aqui e tá tudo certo, entendeu? E é isso, vão ter uns que vão ouvir o K-pop, tem outros que vão ouvir o funk, tem outros que vão ouvir o sertanejo. Olha o tamanho da fragmentação, que a gente não tinha no começo dos anos 2000. No começo dos anos 2000 você não tinha essa fragmentação toda. Então, hoje você tem o cara que é do rock vai ouvir rock e tudo bem. E o Metallica ainda está aí, o Iron Maiden ainda está aí, eles estão lançando álbum e está vendendo, cara. Tá sendo ouvido, né? Tá sendo escutado, tá liderando tá liderando streaming na semana do lançamento, né? E a mesma coisa, e aí tem um cara que vai ouvir reggaeton, né? Que era uma baita de uma dificuldade que a gente tinha no mercado brasileiro. As músicas mais latinas, né? As músicas latinas, quando eu trabalhava na Universal Music, a gente tinha uma pressão
muito grande de cima para fazer vender no Brasil. E não vendia, porque era em espanhol. Então o cara falava assim, executivo América Latina, né? Executivo lá de Miami, virava pra gente, pô, o Henrique Iglesias estava vendendo na América Latina inteira, por que ele não vende aí? Pô, ele canta em espanhol, cara, é difícil, é complicado, não sei o que, blá, blá, né? Ah, mas a Shakira vem, não, mas a Shakira canta em inglês. Não, mas teve um hit, foi um hit. Hoje não, hoje o Neymar faz uma dancinha com a música do Camilo, vai tocar em espanhol aqui, brother. Você tem uma fragmentação grande. Essa fragmentação grande faz com que o gospel fique em 12º, em 10º, em 9º. Mas não significa que ele foi tão jogado para esse canto. Ainda tem muita gente que ouve. E tem uma outra coisa. A influência das playlists das plataformas. Tá? Então, o que acontece? O Spotify lança a playlist do Spotify e o Spotify diz o que vai ser hit. O Deezer dita o que vai ser hit. Spotify, o Deezer, Amazon Music. E aí, eles lançam a playlist e eles mesmos medem. Agora, no rádio da senhorinha, a líder do círculo de oração da comunidade ali, entendeu? Do Jacaré, aqui nosso em São Paulo, do Capão, ainda tá tocando Cassiane, cara. Só que isso não vai ser medido pelo Spotify. Não tem Spotify. Rapaz, olha, é muito assunto. Tem muita gente aqui falando, né? Deu um ecozinho aí, mas é controlável, pessoal. É a questão dos microfones abertos. Mas para quem não sabia, muita gente salva. Eu salvo todas as conversas aqui. Vai ficar salvo aqui no Instagram. E eu subo para o YouTube. Tem um canal lá, História da Música Cristã no Brasil. Que essa live vai para lá, ficar registrado e pensar. Tem muita coisa. E muitas outras, a gente vai ter que marcar uma outra conversa, cara, porque rende muito, né? Falar propriamente dito da questão da teologia, que a gente acabou não entrando tanto, mas deu um bom panorama aí em volta. Mas eu estou muito feliz, até pela gente entrega a idade. Quando você falou, o sucesso da Shakira no Brasil em espanhol foi Estou Aqui. Né? Estou aqui e depois Pés Descalços. Olha a geração, uma geração que ouviu isso em espanhol. Não vamos nem falar da Sandy, porque de Sandy eu sei que você gosta, né? Ali trabalhou com Sandy Júnior. Com o Júnior não, já era Sandy Solo. Foi a música dos 30, você trabalhou ali no lançamento daquela? Eu peguei a Sandy em 10, 11, 12. Olha, foi essa fase mesmo. Que ela estava ali se ela fez turnê também, cantando só Michael Jackson. Ah, teve isso também. Teve. A Sandy é outro que é um desses fenômenos da música, né? Impressionante. Essa turnê que eles fizeram uns 4 anos atrás aí, um negócio assustador, eu fiquei impressionado. A Sandy canta com Andrea Bocelli e com Angra. Merece respeito. É isso. Mas enfim, quero agradecer muito por essa conversa, inclusive aproveitar, você estará aqui na região que eu estou, Teresina Timon, né, no final do mês, um congresso, então até queria que você, para encerrar a nossa conversa, a expectativa, tirando a questão do calor, que eu sei que você gosta muito, mas de estar aqui conhecendo a turma, diga alguma coisinha para a gente finalizar e para a menina fazer o corte. Tem o pessoal do congresso aqui que eles estão só esperando esse momento para falar do congresso aqui e divulgar nas redes. Então me diz qual que é a data certinho para eu fazer o corte direito. Eu sou zero à esquerda com essas coisas. O congresso aqui, a Fabíola estava até colocando, é dia 20 e... deixa eu ver aqui, 25 e 26. 25 e 26 de agosto. Dias 25 e 26 de agosto, esteja comigo em Timon, que a gente vai ter um congresso super legal. Vai participar com eu vou estar lá também. A gente pode conversar pessoalmente sobre música se você quiser.
E você vai conversar com a Fabiola, que é elétrica. Ela não para, ela trabalha. Olha, eu tô admirado com o trabalho dela, de verdade. É muito boa, é muito boa, muito boa. É isso aí, tá perfeito. Ela tá aqui, pronto, o corte já tá ganho aqui. Daqui a pouco tá rolando aí nas mídias. Mas, Vitor, muito obrigado por esse papo, pela conversa. E vamos ter outras, né? Muito bom poder falar, que as pessoas às vezes renegam, acham que música é um negócio que não tem tanta importância, e tem muita importância. Você falou sobre a questão hoje, como ele mostra e dá indícios do que realmente está acontecendo de um modo geral. Então, muito bacana, gostei muito, espero que você tenha gostado de conversar desse assunto também. É um dos meus assuntos favoritos, e geralmente, como foge um pouco da minha criação de conteúdo do meu nicho, eu acabo que não falo tanto, mas eu amo, é um assunto que eu gosto mais. Tá, joia. Então, vou colocar, pessoal, daqui a pouco eu estou salvando, vai ficar aqui, vou subir para o YouTube, aí quando eu subir eu mando o link, o Vitor divulga também aí o link para o pessoal ver o papo, mas foi muito bom, só posso agradecer. Vitor, brigadão, e estaremos em breve juntos aqui. Valeu!